Estamos ao vivo. Boa noite para quem já está chegando. Mais uma live. Ontem a gente teve uma participação especial aqui do Fred. Hoje vamos ter uma participação aqui mais que especial do Gilmar. Dois grandes profissionais da área. Como de praxe, toda segunda e terça live para poder falar tudo sobre o mundo da comunicação política, dando dicas, trazendo aí tudo o que há de melhor da nossa área. Gilmar já entrou, já vamos começar o nosso bate-papo com ele. Deixa eu convidá-lo aqui. Mais uma terça-feira. Luiz, Fê, Pedrão, Big, Edmilson, boa noite. Gilmar já deve estar chegando. Gilmar me agora sim. Boa noite, grande Gilmar. Eu que falo, grande Márcio. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Como é que você tá? Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado aí, ter tirado espaço da sua agenda para a gente fazer uma live. Fala aí, onde você tá agora? Eu estou na primeira melhor cidade do Brasil, do estado de São Paulo, e a sétima melhor do Brasil, que é a cidade de Americana, meu amigo. Americana, grande Americana. A primeira melhor do estado de São Paulo, hein? Batemos São Caetano do Sul. Um abraço para você e para todo mundo de Americana. Obrigado. Pra quem não sabe, o Gilmar... Irmão, excelente estar aqui, muito bom, viu? Tô acompanhando as suas lives aí, aprendendo um monte, cara. Eu também estou aprendendo, eu aprendo cada live. Eu sou entrevistador e aluno também. Sensacional, muito bom. Parabéns, viu? Gilmar, obrigado por ter aberto espaço na agenda. Eu falei ontem com o Fred, eu sei que profissionais hoje que estão no mercado, como você, o Fred, o Laércio, o Lucas, tem a agenda muito cheia. Então, tirar um tempo para vir aqui bater um papo comigo, falar com a audiência é muito bom. Então, muito obrigado. E antes de mais nada, por favor, se apresente para a turma aí. Irmão, novamente quero agradecer esse espaço aqui que você está proporcionando para que eu possa contar um pouquinho aí do trabalho que eu faço, né? Me chamo Gilmar Arruda, quero deixar aqui já o meu Instagram para quem quiser seguir, Gilmar Arruda de Souza. Eu trabalho com estratégia eleitoral e comunicação política. Eu sou cientista político e publicitário. É isso, irmão. Bem sucinto, para não tomar o tempo do tema principal nosso aí. E como o Fred falou aí, o profissional de marketing político mais bonito do mundo. Meu Deus do céu, cara. Depois do Fred, né, bicho? Porque, puta, quando eu crescer eu quero ser igual ele, viu? Pelo menos a barba aqui tá ficando branca igual ele. Quem sabe eu vou ter o charme do Fred um dia. Somos dois. Eu também quero ter esse charme dele aí. Ele não é fraco não, viu? Gilmar, então vamos lá. Vamos para o nosso bate-papo aqui. A gente vai falar um pouco sobre planejamento estratégico, né? Focado aí em campanhas eleitorais e também trazendo para a pré-campanha. Dentro de tudo que a gente tem visto na política atual, principalmente relacionado aos posicionamentos, a polarização, como isso tem mudado ao longo desses meses, né? Como que você vê a importância de um bom planejamento estratégico para esse período de pré-campanha e também já focado, já pensando em 2024? Márcio, eu queria iniciar minha fala dizendo o seguinte: planejamento estratégico parece que é algo filosófico, né? Mas não é. Planejamento estratégico nada mais é do que reunir informações para a tomada de decisão, tá? Então, eu gostaria de chamar todos para que possamos fazer essa reflexão. Ao invés de achar que, nossa, isso aqui é muito burocrático, não precisa, vamos improvisar, se trata nada disso. O que nós estamos falando quando dissemos sobre planejamento estratégico, nada mais do que reunir informações para a tomada de decisão, tá? A importância do planejamento é a metodologia que eu utilizo, que não fui eu que inventei, na verdade, tudo que nós falamos aqui sobre marketing política, Márcio, está lá no antepassado, ninguém aqui conseguiu fazer nenhuma disruptura, entendeu?
em termos acadêmicos, no que tange ao conhecimento da comunicação e a política. Então, tudo que eu vou falar aqui não foi eu que inventei. Vocês estão vendo aqui, né? Por trás de mim, muito conteúdo lido. Tenho graduação aí na área de comunicação, fiz especialização. Então, eu trago um pouco dessa minha vivência enquanto alguém que se interessa em aprender e alguém que efetivamente faz na prática aquilo que nós vamos expor aqui, tá? Então, a importância do planejamento, primeiramente, a gente precisa, quando vai se inserir dentro de um contexto eleitoral, fazer um diagnóstico. É a mesma coisa quando você vai no médico, né? Eu, esses dias, estava até brincando com meu filho, porque ele falou, poxa, eu não estou enxergando direito. Aí eu parei o carro e falei, cara, como assim? Aí ele falou, não consigo explicar o que está acontecendo. Falei, poxa, filho, assim fica difícil do papai conseguir te ajudar, né? Quando você vai no médico, a primeira coisa que um paciente faz é começar a falar o que está afligindo, né? Do ponto de vista da saúde da pessoa. Eu dei um exemplo aqui, especificamente oftalmológico do meu filho, mas pode ser de qualquer natureza. A pessoa está com dor de cabeça, ela vai começar a contar dos sintomas, como é que está sentindo, né? O médico vai pegar, vai aferir a sua pressão, vai ver como é que está a sua temperatura, vai perguntar se você estava com gripe, quanto tempo faz que você está com todos esses sintomas, etc. Para quê? Com base num diagnóstico, ele tomar uma ação, que é aquilo que a gente chama de prognóstico. Tá? Então, o planejamento estratégico, que nada mais é do que reunir uma série de informações, pensando o diagnóstico, ele tem esse foco. Na política, ele parte do princípio de você entender quem é aquele ator político, antes de qualquer coisa, até antes de você, Márcio, entender quem é o público que você quer sensibilizar. Coisa que nós, na comunicação, o tempo todo falamos aqui nas redes sociais, né? Olha, é importante você ter um conteúdo que chama a atenção, desperta o interesse, senão você não consegue se conectar com a sua audiência. Só que antes de tudo isso, o ponto de partida de um planejamento é entender quem é o ator político. Então vamos imaginar que o Márcio, ele queira fazer um planejamento, porque agora ele vai largar essa vida dele de estrategista eleitoral e ele quer atravessar para o outro lado da rua e ele vai ser um ator político, ele vai se candidatar ano que vem a ser prefeito da cidade dele. Quem é o Márcio? Essa é a pergunta que o planejamento precisa fazer, né? Vamos entender quem o Márcio é do ponto de vista sentimental, do ponto de vista profissional, os valores morais que ele carrega, não é? A sua vida pregressa enquanto alguém que desenvolveu uma atividade profissional, as suas crenças, quem são seus inimigos, as dores de barriga que você tem aí enfrentado, os famosos esqueletos guardados dentro do armário, que não é uma terminologia minha. Quem estuda marketing político vai encontrar isso nos clássicos do marketing político, né? O famoso esqueleto guardado dentro do armário. Então você parte desse princípio, entender quem é aquela figura humana, não é? Para que você possa construir esse ator político, porque se trata disso, você vai fazer uma representação. Nos clássicos, que são esses livros, tantos que tem aí, se alguém quiser, depois a gente pode falar de uma bibliografia básica aqui, Márcio, do marketing político, nós sabemos muito bem que está escrito lá e comprovado na prática aí a nossa vivência dentro das eleições, que a probabilidade de alguém conhecer pessoalmente um político é muito baixa. Pega aí Volta Redonda, Volta Redonda de onde você está falando, né? É impossível que um ator político consiga ter relacionamento e conhecer em profundidade todos os munícipes. Isso não existe. Então ele precisa representar um papel. Então o ponto de partida é exatamente esse. Distribuir o bode para entender quem é essa figura e aí você vai construir este ou esta personagem. Uma vez feito isso, o próximo passo dentro do diagnóstico, então imagina que você está lá se consultando com o médico. Então, o médico é esse estrategista. Ele começa, uns chamam aquilo de lapidar o diamante, né? Cada um dá o nome que queira. Eu chamo de construir a persona, porque trata-se de ou uma personagem, porque você vai fazer uma representação enquanto um ator político. Uma vez feito isso, e aí você vai coletar dados daquela realidade onde aquela disputa vai se dar. É uma coisa óbvia. Então, se o Márcio amanhã chegar aqui em Americana, por que é legal trabalhar com marketing político?
Se você sabe fazer planejamento, meu amigo, você tem condição de fazer campanha em qualquer lugar do mundo. Porque a primeira coisa, você vai entender o ator político. A segunda coisa, você vai entender aquele ambiente. Então você vai levantar alguns dados básicos, né, daquela realidade local. E aí, para isso, você pode lançar mão de pesquisa. Pesquisa tanto qualitativa quanto quantitativa. Você vai buscar informação. É óbvio que quando eu também falo aqui pesquisa, eu estou falando em você buscar essas informações em bancos de dados secundários. Poxa, em Americana, como é que está lá o IDH? Como é que o IDEB está pontuado? Como é que a população hoje avalia o serviço de água? E por aí vai. Você está levantando um monte de dados. Aí você também vai pegar dados estatísticos das eleições anteriores para entender como é que está a composição daquelas forças políticas que estão inseridas dentro daquela realidade local. Porque você não consegue fazer comunicação que está lá no prognóstico se você não sabe com quem você vai se contrapor. Olha que loucura, Márcio. Isso é legal dentro da política, as pessoas precisam entender. Ninguém faz comunicação política sozinho. Por quê? Porque um discurso político sempre é a desconstrução de outro discurso. E se você acabou de chegar em Americana, ou eu aí em Volta Redonda, para atender um ator político, onde eu não conheço a pessoa, ou seja, eu não tenho a perspectiva de construir essa personagem. Eu não conheço a realidade local. Não sei como é que as forças políticas estão inseridas dentro desse tabuleiro. Eu não consigo fazer comunicação política. Então não tem como você fazer um ato de comunicação sequer antes de dar esses passozinhos básicos aqui no diagnóstico. Olha, depois disso, tem alguns elementos fundamentais que nós podemos ainda levantar, Márcio, dentro dessa parte do diagnóstico, que é quais são as tendências que estão apontando para esse cenário local que eu estou inserido. É claro que você também vai ver quais são as forças do macroambiente que estão influenciando aquele local. Então, por exemplo, uma força do macroambiente hoje diz respeito à questão econômica. Nós sabemos, vamos pegar o que está acontecendo hoje em nível do governo federal. Existe uma melhora de perspectiva na questão econômica, porque tivemos aí toda uma onda a partir da aprovação da reforma tributária e parece que o governo atual, e eu aqui sem nenhum viés ideológico, parece que o governo atual ele está construindo um ambiente de melhora na perspectiva econômica, inclusive com indicadores no que diz respeito a número de empregos aumentando. Então, poxa, isso aqui interfere ou não dentro da minha disputa local, né? Por quê? Porque mesmo em nível municipal tem a influência que está se dando a partir do Estado. Então, o que o governo do Estado do Rio de Janeiro está fazendo que pode impactar aqui? Então você vai, com base nessas análises do macro e microambiente, fazer análises para que você possa definir algumas tendências, diversas tendências, Márcio. E aí você precisa acompanhar esses macro e microambientes, porque de repente uma tendência está ligada, por exemplo, à questão ambiental. Se você é um ator político que lá no desenho, né, que muitos gostam de chamar de lapidação do diamante, se você entende que aquele ator político tem autoridade dentro do meio ambiente, você precisa entender quais são as tendências, porque você não vai fazer análise de tendência de todas as variáveis. Você vai pegar aquelas variáveis que têm relação com aquele ator político. Então, com base nisso, você vai fazer esse diagnóstico, né? Então, avaliando as tendências, mapeando quais são as forças políticas, porque, de novo, você não consegue fazer comunicação política se você não entende quais são as forças que estão inseridas dentro desse tabuleiro eleitoral, porque comunicação política é sobre fazer contraponto. Não existe nenhum discurso político que não seja a desconstrução de outro discurso político. Não existe na Terra isso. Só para entender, dentro desse aspecto que você falou agora e que você falou lá atrás, é interessante, né? Não existe formação política sem dois opositores, sem duas pessoas trabalhando em lados opostos, né? Senão não teria esse aspecto político de concorrer um contra o outro e angariar votos. Márcio,
E posso acrescentar uma outra coisa ali, porque o que é a política? Para que ela serve? Né? A gente fala muito de comunicação e não fala de política. Cara, a política é uma ferramenta para resolução de conflito. Então é óbvio que dentro do ambiente da política você tem um conflito. Ele é o ingrediente básico para que você possa, por exemplo, se posicionar. Agora, quando eu falo contraponto ao outro, que é muito conhecido por uma terminologia que nós gostamos de chamar de inimigo comum. Muitas vezes não é um ator político, é um flagelo da sociedade. Então, o discurso político é a construção de um outro discurso. Por exemplo, se você é alguém, como eu falei aqui do meio ambiente, eu nem faço ideia de qual é o cenário eleitoral aí de Volta Redonda. Mas vamos imaginar que o meio ambiente tem alguma relação, que isso tem um peso importante para a sociedade. O flagelo pode ser exatamente a degradação do meio ambiente. E isso pode não ter nenhuma relação, por exemplo, com o município, mas com o Estado. Entendeu? Então é muito importante entender que nesta dinâmica da construção do seu discurso, você sempre vai desconstruir um outro discurso. Senão você não está se posicionando. E hoje, ator político... O Fred ontem deu uma fala aqui brilhante na sua live, né? Não necessariamente para você se posicionar, você tem que estar dentro desse ambiente da guerra de narrativa hoje, que predomina dentro da política, e a gente sabe muito bem que os algoritmos dentro das plataformas digitais, eles servem para formarem as bolhas digitais, né? E aí vem toda aquela coisa do viés de confirmação, aí entra a pós-verdade, né? Onde os fatos objetivos não interessam para as pessoas porque elas já têm as suas crenças formadas. Se a gente não entender, por exemplo, essa dinâmica dentro do diagnóstico, você vai ter muita dificuldade em construir essas proposituras dentro da sua comunicação, do seu posicionamento, para que você possa sensibilizar camada no singular ou camadas da população, porque ninguém fala com todo mundo. E isso é posicionamento. A partir do momento que você escolhe um determinado segmento da sociedade, você automaticamente está, na maioria das vezes, excluindo outros segmentos da sociedade, né? Então é importante entender toda essa lógica dentro desses elementos básicos aqui que eu estou falando de tendências, estou falando de você fazer um mapeamento dos seus adversários, tanto do ponto de vista de atores políticos, quanto do ponto de vista da construção desses inimigos comuns, né? Importante entender todo esse contexto para que você possa, aí na sua realidade local, porque a maravilha da política e do planejamento está nesse negócio de você montar cenário. E não existe uma receita pronta. Não. Esquece. Gilmar, onde que eu pego aqui? Uma vez alguém me chamou aqui no direct e falou, cara, quais são os livros aí ideais para que eu compre para fazer leitura de cenário? Eu falei, cara, você tem que estudar ciência política, você tem que estudar comunicação. Agora, não tem nenhum livro no mundo onde você vai pegar e vai aplicar e, nossa, agora eu vou conseguir fazer a leitura de cenário que vai dar certinho aqui em Volta Redonda. Isso não existe. Você tem que levantar esses elementos chaves no passo anterior, antes de definir quais são os cenários. Porque a obrigação de quem trabalha com política, Márcio, na minha opinião, é você fazer conjecturas. É você pegar e falar, cara, eu tenho 4, 5 caminhos aqui. O que eu vou fazer se não der certo no caminho 1? Porque eu estou indo para o caminho 2. E se der errado, tem o caminho 3. E aí você vai direcionar todos esses esforços baseados nessas estratégias para que você possa obter êxito. Então é muito importante no diagnóstico você fazer diversas perspectivas montando cenários e aí você faz um fechamento, né, que é um documento dissertativo que ele se inicia exatamente construindo esta ou este personagem, aí você dá o nome que você quiser. Aqui eu estou falando do ator político, porque você precisa entender em profundidade. Eu já trabalhei com alguns atores políticos que a gente queria, lá no prognóstico, posicionar esse cara dentro de uma realidade do espectro político. Só que ele estava completamente distante daquela realidade. E isso, obviamente, eu só consegui perceber porque eu comecei a conviver com aquele ator político e fiz essa lição de casa que eu estou contando aqui para você. E aí nós entendemos qual era o tamanho do desafio, porque esse cara teria que inserir novos comportamentos no cotidiano dele, cara.
Por quê? Porque a gente sabe muito bem que no posicionamento, como o Rodrigo Gadelha, um grande amigo nosso aqui, que nós temos. Aliás, Gadelha, estou com saudades de você, viu? Você anda me traindo aí lá em Brasília com o Moser, com outras pessoas, mas tudo bem. O grande Rodrigo Gadelha, ele fala, olha, em posicionamento, não basta você querer ser, você tem que parecer que é. E neste projeto onde eu estive inserido, aquele ator político, cara, era uma coisa completamente diferente daquilo que a gente queria atingir. E é óbvio que um projeto desse, Márcio, é só a longo prazo. Então, no diagnóstico, olha só, você que trabalha com estratégia eleitoral, comunicação política, se você faz um diagnóstico para um determinado desafio que aquele ator político está querendo impor para você, você vai dizer para ele, amigo, sabe isso que você quer? Nessa eleição você não vai conseguir. Nessa eleição nós vamos usar este espaço, esta oportunidade, para começar a projetar essa sua imagem, porque lá na frente, daqui 2, 3 anos, quem sabe assim, com esse passozinho de formiga, a gente vai conseguir, lá na frente, te posicionar como esta figura dentro desse espectro político. Porque para você conseguir construir identidade leva tempo, Márcio. Muito. Vou calar a boca aqui e vou passar a bola para você, porque daqui a pouco a gente vai falar de prognóstico. É muito bom ouvir você falar, porque você é um cientista político muito completo e você traz muitas informações. E dentro das informações que você vai trazendo, vão me surgindo algumas dúvidas, que eu acho que também podem ser dúvidas de quem está assistindo a gente. Então, dentro do que a gente falou, eu vou te pontuar 2 coisas aqui que eu queria a tua opinião. Primeiro, dentro desse estudo sociológico do que é a rua, do que são pessoas, qual é a importância do pré-candidato, do candidato estar na rua também, estar sentindo o movimento da onda que tá acontecendo perto do município dele. Vamos colocar como exemplo que você falou aqui de Volta Redonda. Volta Redonda é uma cidade hoje em que as pessoas falam de política e acabam trocando muitas ideias em pontos comuns. Por exemplo, a Feira Livre, que aqui acontece e é um marco da cidade. Todo sábado e domingo fica lotado de gente, tem a barraca de churrasquinho, a barraca do caldo de cana, e aí a galera tá lá conversando, respirando política e trocando ideia, e aí eu vejo que às vezes falta muito disso em alguns pré-candidatos, porque hoje é o digital que as pessoas se importam. Eu falei isso ontem na live com o Fred, que é um grande erro que eu vejo, é que o cara chega, procura uma consultoria e fala assim, eu queria melhorar o meu digital. Aí eu pergunto para ele, legal, mas como é que tá o resto? Você já tem um posicionamento concreto? Você já está totalmente entendido do que você é politicamente, do qual é o seu propósito político? E muitas das vezes, 98% das vezes, ele não faz ideia. Ele quer colocar um digital, mas ele não está pronto para isso. Então eu falo, vamos dar 2 passos para trás, e aí faço muito do que você acabou de falar. Mas o que você acha dessa análise, desse estudo sociológico do pré-candidato, candidato, tá respirando a rua, tá conversando com as pessoas e tá vendo como que funciona o ecossistema onde ele vive? Ô, Márcio, olha só, na nossa vida, enquanto cidadãos, enfim, em todos os aspectos, quando a gente vivencia uma experiência, é completamente diferente de alguém que vem e conta uma experiência para a gente. Então, por exemplo, o meu filho, ele ontem foi para uma excursão da escola, não é? E ficou 2 dias nessa excursão, um lugar fantástico. Cara, lá você tem, por exemplo, estudo de ossada de dinossauro e por aí vai. Legal. Imagina se ele não tivesse ido e amanhã ele retorna para as aulas, não é? Um amiguinho dele chega para ele e fala, Vitor é o nome dele sem R. Vitor, nossa, estivemos lá, aconteceu isso, aquilo e não sei o quê. Uma coisa é você ter vivenciado aquilo, outra coisa é você estar do outro lado do balcão apenas como espectador, imaginando o que aquela pessoa vivenciou lá. Cara, na política é igual a qualquer coisa da nossa vida. Se um ator político ele quer construir autoridade para ser representante, porque o que é o nosso sistema eleitoral? É um sistema de representação. Exato. É basicamente isso. A gente vota no vereador, vota no prefeito, no presidente, em todos os cargos da nossa república, para que estas figuras, esses atores políticos nos representem lá. O que é este cara, se ele não vivencia o cotidiano, né,
da realidade onde aquelas pessoas que ele está representando estão inseridas. É a mesma coisa esse exemplo que eu te dei. Então, antes de pensar comunicação, a gente precisa pensar o que é a política, o que é representar as pessoas. Para mim, político, Márcio, que fica dentro de gabinete, que depois que é eleito, é todo pomposo, né? De não me toque. Cara, esse cara não sabe o que ele está fazendo. E outra, ele vai ser penalizado nas urnas. Então é claro que na comunicação, um político que não está em atividade, o Fred falou ontem, e nós, Márcio, você sabe melhor do que eu, porque você tem muito mais experiência do que eu nisso. Você esteve no Congresso, você esteve na maior casa legislativa estadual do Brasil, que é a nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Nós sabemos muito bem que o político que ele não está na rua no cotidiano, ele não consegue ter agenda propositiva. Como é que você vai pautar o debate midiático se você, hoje, não é um ator político que está no campo das narrativas, no campo dos valores morais e etc., onde praticamente com um telefone celular você consegue, apenas acompanhando o que está acontecendo dentro do debate político. Então, por exemplo, hoje o Lula proferiu uma fala onde ele diz que, olha, para mim, os ministros do STF não deveriam ter os seus votos revelados. Se eu sou um ator político do campo da narrativa, cara, eu aqui em Americana, eu pego um vídeo desse e destruo o Lula. E falo, olha, tá vendo o que ele está fazendo? Isso é a ditadura e não sei o quê. A maioria dos políticos, eles não vivem das narrativas. Eles precisam mostrar que, de fato, estão trabalhando. Por quê? Porque o papel deles é de representar uma camada da sociedade que votou nesses caras, com a expectativa de que esses caras, aí como diz o Mitsuru Yanase, lá da USP, né? Um professor brilhante, amigo do nosso amigo Kleber Carrilho, ele fala, cara, quais são os produtos e serviços que os políticos entregam para a sociedade, que são os outputs. Se você não está na rua, não ausculta a população, você não consegue entender o que está acontecendo, porque alguém está contando para você. Você não está vivenciando. Você não foi lá na rua ver que lá teve um alagamento. Foi o seu secretário que está te contando no gabinete. Você nunca vai ter propriedade para falar nada. Como é que você faz comunicação? Não tem como, cara. A rua é tudo, Márcio. A rua é tudo. E aí entra dentro de um colapso que hoje acaba acontecendo dentro dos gabinetes também, dentro dos processos de comunicação, que é a falta de entendimento do político do que ele está comunicando. Você acabou de falar. Aí um secretário avisa para um prefeito, e aí o prefeito, a partir daí, tem um insight de fazer alguma coisa, chama a equipe de comunicação, fala, bola alguma coisa aí para eu falar desse assunto aqui. E aí sai aquela comunicação fria, tosca, que, na verdade, vai ser uma coisa direcionada mais para a base dele, que aí vai pedir pro grupo comentar. Funcionários comissionados, né? Aquela pressão que se você não compartilhar, você vai perder o emprego. É isso. E aí a gente sabe como é que funciona, é no Brasil inteiro, cara. Agora, se você faz o planejamento, Márcio, que de novo, pessoal, eu não estou falando aqui que você tem que, nossa, agora é um documento filosófico, não. É você fazer um grupo de trabalho para reunir informação. Entenda quem são seus adversários. Eu vou fazer um questionamento aqui, Márcio, que é fundamental para a nossa audiência. Eu duvido que a maioria dos políticos saiba quem são os eleitores que votaram nele. Esse cara, até essa preguiça tem, de entender onde que esse cara está. Se eu sou um deputado federal, cara, a primeira coisa que eu faria, eu vou buscar esses dados. Caramba, tive 25 mil votos lá em Americana, nunca pisei lá. Poxa, dentro da minha estratégia, certamente eu vou ter que direcionar alguma coisa para esses caras lá. Que tipo de produto e serviço eu posso direcionar? Mesmo que seja aquilo que eu ultimamente tenho falado muito, Márcio. Porque assim, a gente sabe muito bem quando vai desenhar a persona, que o que esse político e quem que ele quer representar, né? Quando a gente vai fazer isso, além das atribuições funcionais que esse cara tem que ter a capacidade de emocionar as pessoas. Isso é uma coisa tão batida dentro do marketing político, mas a gente tem que falar aqui, né? Eu chamo isso de alimento da alma. Por quê? Porque hoje, principalmente em função dessa multiconectividade, né, multiplataforma, as pessoas elas vivem dentro das suas bolhas, elas querem sim
que os seus problemas imediatos sejam solucionados, mas ao mesmo tempo tem a guerra de narrativa. Então você precisa desenhar isso. Poxa, eu fui votado muito lá em Americana, sou alguém do campo progressista. Cara, vou direcionar alguma coisa lá para aquela camada do eleitorado que sabe que eu represento esse campo progressista, ou mais esse campo, por exemplo, hoje separado entre o campo vermelho, lulista, e o campo verde-amarelo, que é o campo bolsonarista, porque o bolsonarismo ele engoliu a direita, né? E aí você pode simplesmente fazer essas ações. Brilhante. Só que você só consegue fazer isso na sua comunicação, de novo, se você buscar informação. Então, com a informação, se você sabe os problemas que as pessoas estão enfrentando e quais são as expectativas e os seus anseios do ponto de vista da alma, cara, você pode fazer comunicação pro resto da vida. O que você mais vai ter é pauta. Agora, é fato que se o ator político não estiver disposto, poxa, a sacrificar o tempo dele para fazer um bom conteúdo, cara, a gente precisa ir ali. Muitas vezes o cara quer fazer dentro do gabinete. Eu acho um absurdo, cara. Conteúdo feito dentro de gabinete. Eu não gosto, eu particularmente, tá? Vamos na rua, amigo. Vamos lá onde o negócio está acontecendo. Vamos lá em Americana. Vamos lá em Americana fazer o agradecimento. Você teve 25 mil votos lá, meu amigo. É isso. Vamos lá dirigir essa mensagem para essa camada da sociedade. E aí você começa a construir um relacionamento. Nós estamos falando aqui de improviso, evidentemente. As pessoas que estão aí do outro lado, elas tomam as coisas como premissa e pegam essas ideias que nós estamos dando aqui com relação à montagem de um planejamento. E agora a gente pode falar de prognóstico, se você quiser, meu querido. Primeiro vamos responder aqui o Marcos. O Marcos é um amigo que tem assistido todas as lives, viu? Obrigado pela audiência, Marcos. E aí ele mandou aqui, ó, sobre diagnóstico. Bom que a gente fala antes de entrar no prognóstico. Quais os principais pontos a serem levantados dos adversários e por quê? Show. Marcião, Marcos ou Márcio? Marcos. Quase seu xará, hein, Márcio? Claro. Marcos, obrigado pela sua pergunta. Cara, os principais pontos que nós precisamos levantar dos adversários, de por que nós precisamos mapear os adversários? Tem relação com aquilo que eu estou contando aqui para vocês. Não existe comunicação política que não seja a desconstrução de um discurso político. Não existe, tá? Então, primeira coisa, você vai fazer esse mapeamento para entender quem são os atores políticos proeminentes dentro daquela realidade local inserida, tanto em nível nacional, se você tiver uma disputa à presidência, estou falando uma coisa óbvia, né? Quem são os meus contrapontos? Nível estadual e nível municipal. Primeira coisa, você fazer esse mapeamento para entender quais são as narrativas que estão sendo construídas. Porque é a partir dos grupos políticos que as forças vão se organizando. Então, é isso. Como que você faz esse levantamento? Você vai olhar os dados estatísticos eleitorais. Então, por exemplo, aí em Volta Redonda ou em Americana, eleição do ano que vem. Cara, deixa eu olhar o que foi 2024. Muitas vezes a gente não sabe, eu não sei nada de Volta Redonda, mas se eu chegasse aí hoje, a primeira coisa que eu ia fazer é isso. Caramba, olha só, tem um ator político aqui que já disputou 3, 4 eleições, inclusive o cara já foi vereador, ele já foi prefeito. Você vai começar a entender a lógica de como essas forças políticas estão agrupadas e estes discursos que estão sendo construídos. Por quê? Porque política é sobre representação, não é isso? Isso é a política, não tem outra definição para a política. Evidentemente que você pode construir outras definições. É isso que eu estou querendo dizer, né? Perfeito. Mas a essência dela, dentro de um sistema eleitoral, é você representar uma camada da sociedade. Então você vai fazer esse levantamento básico para ter essa compreensão, entender quem são essas lideranças políticas, não é? O que elas carregam dentro dos seus discursos, e aí é que você vai ter condições de dizer, caramba, peraí, como é que eu vou me posicionar dentro desse tabuleiro? Muitas vezes, evidentemente, você já está inserido dentro do processo político daquela realidade que está inserida, e aí você pode, com base nisso, evidentemente, reforçar o seu posicionamento ou até ter um redirecionamento. Porque o ambiente político, ele muda o tempo todo, as forças políticas, né? Surge um novo ator, você precisa mapear tudo isso. Então, Márcio, eu entendo que a pergunta, a resposta seria essa. Você mapear essas forças, por quê?
É sobre influência, é sobre grupo político e é sobre discurso. E aí você facilmente vai conseguir identificar o que cada uma dessas figuras em Americana, cara, cidade do porte de Americana, tem 200 mil habitantes, você tem no máximo 4 grupos políticos. Volta também é a mesma coisa. Então você tem 4 grupos, querido. Se você não faz esse mapeamento, você não consegue dar nenhum passo. Como é que você faz comunicação? Então é a coisa mais simples do mundo. Grande Marcelo Natali, nosso parceiro aí, idealizador do Compound. Nossa senhora, agora eu tenho até que fazer assim, ó. Esse cara aí é... Meu Deus. Obrigado pela sua audiência, meu amigo. Marcelo é bom demais. Ele faz parte de um grupo do WhatsApp que chama Panela do Marketing Político. Um dia ele vai me colocar lá, viu, Márcio? Já vou fazer campanha para entrar também um dia nesse grupo. Um dia ele vai me colocar lá. É o rei da panela e do marketing. Ó, o Marcos fez essa pergunta só para colocar também meu ponto de vista junto com você. Claro! Eu tive uma live com o Laércio na semana passada, a gente falou sobre pesquisa, e aí a gente conversando aqui me deu um insight muito importante sobre uma pergunta que ele falou que ele colocou numa pesquisa que ele fez recentemente, que era: quem foi o melhor prefeito da sua cidade, na sua opinião? Olha que pergunta ampla que mostra que às vezes a percepção da pessoa não é A e nem B, mas sim um inimigo oculto, né? Estou falando para quem está concorrendo, dentro de um aspecto mais territorial. Porque às vezes a pessoa está se preparando para enfrentar os candidatos A e B, mas ela não entende que um candidato C, que já foi um prefeito, que tem uma aprovação e faz parte de um grupo, como você falou, de um grupo político, pode ser ali o grande ator que vai ser a oposição realmente e que vai ter que ir para o enfrentamento, né? Então, eu acho que dentro desses principais pontos a serem levantados, o Marcos, entender também quem são os atores ocultos que podem te trazer algum tipo de trabalho dentro do processo eleitoral, de construção, né? Ô, Márcio, deixa eu só fazer um complemento, a sua fala é brilhante. Eu, quando vou fazer planejamento, eu pego os dados das últimas 5 eleições. E certamente, o recall de atores políticos do passado que ultrapassam essas 5 últimas eleições, elas podem significar um apoio político fundamental. Então, por exemplo, o cara que foi prefeito lá na década de 80, cara, se ele hoje, como você falou, e eu lembro que o nosso querido Laércio expôs esse ponto de vista dele na live, porque eu estou acompanhando todas as suas lives, né? Se a gente consegue identificar um influenciador, uma liderança, cara, a gente tem que trazer esse cara para o nosso lado. Evidentemente, desde que esta liderança ela esteja dentro do mesmo campo ou espectro político de representação que você está inserido. Se esse cara está num grupo adversário, se esse cara está dentro dessa guerra de narrativa, num campo oposto ao seu, ele, evidentemente, é alguém que você vai ter que combater. É uma força que você vai ter que combater. Maravilha. Vamos falar então sobre o prognóstico agora? Vamos. Então, pessoal, diagnóstico, sem ele, você não consegue fazer comunicação, tá? Resumidamente, você parte do princípio de entender quem é aquela figura pública, e aí você vai fazer uma lapidação, vai escrever um livro sobre o Gilmar Arruda ou sobre o nosso querido Márcio Lemos, entendendo todas as nuances desse cara, né? Tudo. Aliás, também, evidentemente, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, etc. Né? Coisas aqui que estão contempladas dentro do planejamento. Aí você vai buscar os dados para entender a realidade local, principalmente esses dados estatísticos. O Márcio acabou de dar um exemplo aqui. Eu, particularmente, pego das últimas 5 eleições. Cara, você pode fazer um mapeamento, se quiser, desde o início do processo da redemocratização. Não tem problema nenhum. Quanto mais informação você tiver, mais municiado, evidentemente, preparado você vai estar para enfrentar esse processo eleitoral. E aí você pode lançar mão de encomendar pesquisas, quali e quanti, buscar dados secundários para entender aquela realidade local. Você vai fazer a construção de tendências, né, de cenários, quais são as tendências que estão influenciando o comportamento do eleitorado, o humor do eleitorado dentro
o contexto onde você está inserido. Então, por exemplo, o que a tecnologia hoje ou a inteligência artificial representa dentro do ambiente da comunicação política? Isso é uma questão de você fazer uma leitura de tendência, e não tem um livro onde isso vai estar escrito. Você que vai precisar pesquisar para fazer uma dissertação sobre isso, né? Mapeamento desses adversários, construção de cenário de forma dissertativa, com 3, 4 caminhos, né? Se a Joana não disputar, nossa, aqui na pesquisa diz que se eu não disputar, o segundo melhor candidato seria, o meu voto iria para o Márcio. Poxa, você tem que levantar várias hipóteses, inclusive se você não disputar, quem que você vai colocar no seu lugar? Então você vai montar 50 milhões de cenários aí, evidentemente que estão inseridos dentro do seu contexto, da sua realidade local, e aí você faz um fechamento dissertativo deste documento, resumindo tudo que você conseguiu levantar de informação. Por quê? Porque lá na segunda parte, agora que é o prognóstico, uma coisa muito importante é a comunicação. E é ali que você vai falar de comunicação, porque lá no início, olha só, que é o diagnóstico, você vai entender quem é o eleitor, gente. Se eu não sei quem é o eleitor, se eu não sei quem é o Gilmar, o ator político e os adversários, como é que você faz comunicação? Né? Comunicação só é possível de ser feita depois que você vai lá na sua consulta com um doutor, e aí você começa a contar tudo para ele. Inclusive, Márcio, você melhor do que eu sabe que para entender o cenário de Americana ou aí de Volta Redonda, você vai ter que fazer uma entrevista com pessoas, o ator político que te contratou, seus assessores, munícipes e por aí vai, né? Então, definição de comunicação, estratégia de comunicação, ela vem depois de você definir posicionamento. Posicionamento é uma palavrinha complicada de se resumir, mas basicamente nada mais é do que você ter a percepção que vem à sua mente a partir da construção social acerca daquilo que está sendo exposto. Então, por exemplo, quando eu falo em Coca-Cola, quando eu falo em Volkswagen, quando eu falo em 1, 2, 3 milhas, vou pegar esse case como exemplo. O que vem à nossa mente? Então, quando eu falo em Coca-Cola, claro, primeiro, o produto. Você experimentou aquele produto, teve algum contato com aquele produto, conhece o sabor. Só que isso não é necessário, Márcio, para construir um posicionamento de valor, não é? Que é aquilo que a gente chama de Unique Selling Proposition, que é o tal do USP. Qual é o USP do meu candidato? Qual é a proposta única de valor que só aquele cara tem, que ele vai incorporar dentro da sua estratégia, de maneira que construa uma diferenciação com relação aos seus adversários. Então, qual é a proposta única de valor da Coca-Cola? Não é só o produto, é a construção simbólica. Na política, se você trabalhar apenas a atribuição funcional, o que pode ser uma estratégia, você vai ter muita dificuldade, porque hoje, principalmente com a comunicação multiplataforma, você precisa sensibilizar as pessoas e se conectarem com elas com um elemento emocional, que é o que as grandes marcas fazem. Para criar elo forte com as pessoas, as marcas investem no seu poder de criação, onde elas possam influenciar o comportamento das pessoas a partir do uso daquele produto. Então a Coca-Cola ensina pra gente que ela é a autoridade no Natal, meu amigo. E aqui em Americana, em São Paulo, em todos os lugares onde eu passo e já morei, cara, o caminhão da Coca-Cola está presente. O ano passado eu vi o caminhão da Coca-Cola aqui em Americana, eu vi o caminhão da Coca-Cola lá em São Paulo, eu tenho 43 anos de idade e fiquei super emocionado. Eu simplesmente saí da minha casa para ir lá ver o caminhão da Coca-Cola. Por quê? Porque ela está construindo todo um elemento emocional para conectar a marca a mim. O que o político está fazendo para conseguir conectar a imagem dele às pessoas que ele está representando? Então a gente precisa colocar isso em perspectiva. Isso é posicionamento. Então quando eu falar em Márcio Lemos, o que vai vir à mente? Porra, um cara super qualificado e não sei o que, domina conteúdo, mas e além disso? Cara, um cara receptivo, gente boa, tive um contato pessoal com ele, é um cara incrível. Nós sabemos, por exemplo, que no mercado tem muita gente que é uma coisa na frente das câmeras, cara, aí você tem uma frustração absurda
com aquela pessoa quando você tem a oportunidade de conhecê-la. Como que é o Gilmar pessoalmente? Será que ele é diferente? É um cara legal quando eu estou pessoalmente com ele? Tudo isso é construção de imagem e posicionamento, Márcio. Então você adota um foco, que não fui eu que inventei isso, está lá nos clássicos do marketing político, né? Onde você delimita quais são as suas bandeiras e temas que você vai atuar. O seu inimigo comum, as pautas que você, evidentemente, vai defender, né? A sua vida pregressa, enquanto alguém que tem atribuições funcionais e essa sua parte emocional que você precisa mostrar para as pessoas para ser a Coca-Cola. Não é só o produto, você precisa se conectar com elas, e isso é posicionamento. E aí, depois disso, é que você faz comunicação. A hora que eu sei quem é o meu segmento-chave que eu vou atuar, e esse segmento-chave, Márcio, ele tem que ter volume de voto. É evidente isso que eu estou falando, né? Então, eu segmentei um público que eu quero sensibilizar, eu sei quais são as problemáticas que essas pessoas estão enfrentando, me construo enquanto um ator político e vou entregar a solução para os problemas dessas pessoas. Não apenas com atribuição funcional, porque você precisa se conectar também emocionalmente. Eu estou trazendo aqui o exemplo da Coca-Cola. Aí você vai definir os seus objetivos, né? Nessa parte do prognóstico, metas, evidentemente, porque se você não tem objetivos e metas que você quer alcançar, por exemplo, pode ser de posicionamento. Daqui a 6 meses eu quero que a minha imagem esteja relacionada a alguém que é capaz de governar uma cidade. Vamos imaginar. Gilmar agora vai ser o prefeito de Americana, ninguém me conhece aqui. Mas vamos imaginar que eu começo um trabalho de pré-campanha, eu tenho um partido na mão, estou num grupo político, preciso me apresentar para a sociedade. Um dos objetivos que eu colocaria é esse. Em 6 meses eu preciso projetar minha imagem como alguém que é capaz de ser prefeito de Americana. E aí você pode ter esse objetivo. Então você tem que escrever isso. Você pode ter um objetivo mais tangível também. Cara, quero dobrar o meu alcance nas redes sociais. E por aí vai, né? Você que vai definir de acordo com a sua realidade local que você está inserido. E aí, Márcio, é importante você também pensar um planejamento de comunicação digital, né? Por quê? Porque tem as nuances específicas dentro desse universo. E nós sabemos que é muito difícil hoje você ocupar todos os espaços. Ah, eu tenho que estar no Quai, eu tenho que estar no WhatsApp, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no Facebook, eu tenho... Cara, calma, não é assim que funciona. O seu planejamento vai fasear isso. De repente, aqui em Americana, o Quai, que eu sei que é mais direcionado hoje para o público C e D, por conta da linguagem, ali você tem conteúdos, cara, com inserção de episódios de novela, e as pessoas ficam olhando para aquilo ali. Coisa, por exemplo, que no Instagram seria impensável ter aquele tipo de conteúdo, você tem lá. Será que aqui em Americana a classe C e D tem muita representatividade? De repente não tem. Então você vai dizer, cara, no meu planejamento digital, esse negócio agora não vai entrar. Dentro desse planejamento de comunicação, evidentemente que você tem que fazer o desenho das suas personas, né? Esse segmento ou segmentos da sociedade que você quer atingir. Quem são? Né? Quem é o Gilmar? Quais são as dores que esse cara está enfrentando? Quais são as nuances na comunicação que eu preciso trazer para que eu possa despertar a atenção desse cara e mostrar para ele que eu sou autoridade dentro daquela dor que ele está enfrentando, para que a partir daí você comece a criar uma perspectiva de se relacionar com aquela pessoa. E a comunicação serve para isso. Agora, o mundo não é só digital, né, Márcio? A gente sabe que tirando poucas cidades no Brasil que tem mais de 200 mil habitantes, que agora eu não lembro de cabeça, mas é um percentual muito baixo. Cara, a maioria das cidades, você tem uma dinâmica de comunicação que é completamente diferente. A gente sabe que todo mundo está digitalizado, mas a gente sabe que a pessoa também está numa praça, né? Que ela é impactada pela rádio, que ela é impactada pela televisão, que ela é impactada por alguém que é um influenciador. Hoje a gente sabe o papel fundamental que os influenciadores digitais, por exemplo, estão ocupando dentro da comunicação. Então o seu planejamento precisa contemplar todas essas coisas básicas, né? A sua matriz editorial. Você precisa entender quais são as palavras-chave que você tem que repetir toda hora. Cara, não tem case melhor do que eu vou trazer aqui agora. E, de novo, quando a gente começou essa live,
Eu tirei o meu crachá. Mas não tem case melhor. Deus, pátria e família. Palavras que o presidente Bolsonaro repete constantemente. Não tem slogan melhor do que esse na história do marketing político. Brasil acima de tudo, Deus acima de todo. Você já definiu? As pessoas sabiam, estava na boca de todo mundo, realmente, foi e grudou muito Então rápido. a gente precisa definir a nossa matriz editorial, cara. Se a gente não sabe quais são as palavras-chave, você só vai saber a partir do momento que você está monitorando os seus adversários. Por quê? Porque tem um monte de plataforma digital que você vai lá, monitora o que aqueles caras estão falando nas redes sociais. Aí você vai falar, caramba, o post que mais bombou do meu principal adversário é sobre isso, as palavras-chave são essas, o que mais está bombando dentro da minha rede é isso, o que as pessoas querem é isso, e aí você vai definir a sua matriz editorial, porque o seu posicionamento, ele tem que se repetir em todos os pontos de contato. E aí você vai ficar redundante eu falar isso, que a redundância e a repetição do marketing político. O Lucas Pimenta, que é o nosso monstro sagrado, né, um cara que eu tiro o chapéu pra caramba, ele toda hora fala, gente, repitam as premissas. E é isso mesmo. Você define a sua matriz, o seu direcionador estratégico, porque você quer sensibilizar uma camada do eleitorado e você vai repetir aquilo para o resto da sua vida. Agora, na pré-campanha, o que é legal? É você errar agora e corrigir depois. Se você não faz isso, lá na frente, você profere um discurso, e discurso político não é você estar num púlpito, discurso é você fazer um post. Cara, não dá mais tempo de você voltar atrás. Exato. Isso mancha a sua imagem. Como está acontecendo agora, só para concluir essa história do posicionamento, com a 123 milhas, que se colocou como alguém que facilitava a vida das pessoas para viajar. Como o Fred falou ontem, basta você dar uma escorregadinha, amigão, você está completamente lascado. Márcio, para concluir a minha fala, depois, então, que você define objetivos e metas nessa parte de diagnóstico, você faz a construção do seu posicionamento, inimigo comum, a imagem e a percepção que você quer construir na mente da população, o foco que você vai dar. O que é foco? É bandeira, é tema, não é? Com quem você vai andar e etc. Cara, você vai escrever isso e aí você vai entregar para quem vai cuidar da sua comunicação e falar, caramba, é isso aqui que eu sou. Você faz o seu planejamento da sua matriz editorial, né? Cara, se você não faz mobilização, e aí, eu não vou nem arriscar em falar sobre mobilização aqui, porque temos o Moser, né? Mas tudo que a gente sabe de mobilização na prática é sobre você influenciar o comportamento das pessoas. Agora, é claro que a mobilização, e isso eu aprendi com o Moser, e na prática também, o que é? É a comunicação que deu certo. Se você tem uma estratégia de posicionamento, uma matriz editorial e canais corretos, porque você tem públicos que você quer atingir, você, evidentemente, em algum momento vai fazer essa roda girar com a mobilização, evidentemente, usando os diversos pontos de contato, mobilização digital, que leva as pessoas a terem um determinado comportamento. Então, quando você quer levar alguém para um evento, você está fazendo um esforço de mobilização. Quando você quer levar alguém a tomar uma ação dentro do ambiente digital ali, porque, sei lá, você convida elas para darem opinião sobre um determinado tema, você está mobilizando pessoas, mas é a sua comunicação que está sendo julgada, meu amigo. Se você está segmentando aquilo para o público correto e falando a língua que as pessoas querem, entre aspas, aquilo que elas querem ouvir, e mais do que isso, se você tem propósito, porque essa babaquice da gente achar que você só precisa fazer o que os outros querem, tá errado. Na política, amigo, você precisa liderar pessoas. Se você não tem capacidade de liderança, isso tem relação com propósito. Como diz o Kleber Carrilho e Max Weber, você não tem projeto de poder. E aí, na primeira dificuldade, o cara desiste daquilo que ele está ali ocasionalmente. Eu vou tentar ganhar a vida na política, e política não é para amador. Então você tem que trabalhar a mobilização e uma coisa muito importante, a articulação política. Márcio, tudo isso que eu estou falando aqui, o dono do partido pode chegar lá no Gilmar Arruda ou no Márcio, que quer ser o próximo prefeito, aí de Volta Redonda, e falar, eu não vou te dar a legenda. Se você
não fizer articulação, você vai cometer um erro que o Rodrigo Garcia cometeu aqui no estado de São Paulo no ano passado, cara. Ele não tirou o Tarcísio de Freitas da jogada. Se 1 ano e meio antes da eleição ele tivesse fechado alguma coisa com o Bolsonaro não teria lançado um candidato aqui. Claro que o Tarcísio também errou no posicionamento da campanha dele com essa história de que aqui no estado de São Paulo nós não somos nem Lula e nem Bolsonaro. Isso é uma maluquice, porque o interior do estado de São Paulo, cara, ele é completamente anti-PT, né? Exato. E aí você, uma vez desenhado tudo isso, Márcio, é possível fazer tudo isso de uma vez? É lógico que não. E aí aquele cara que está fazendo o planejamento, ele vai falar, amigão, a gente vai implantar. Vamos abrir lista de transmissão no WhatsApp. Você vai fazer isso hoje? Quem que vai pilotar esse telefone celular? Porque eu não estou nem pensando aqui no aplicativo, porque o cara vai ter que estar com aquele telefone na mão, recebendo conteúdo de uma equipe de comunicação, segmentando lista. Então você pode, no seu processo de implantação, dizer, cara, agora a minha estratégia ela vai primeiro acertar a matriz editorial, o que já é um baita desafio se você conseguir fazer, cara. Porque para isso você precisa acertar a agenda do ator político, que é o que você falou, Márcio, ô Gilmar. E o cara que não vai para a rua? Você precisa acertar a agenda do cara. Porque senão você vai abrir muitos canais e não vai dar conta de fazer conteúdo, porque fazer por fazer não adianta, meu amigo. Então você tem que, né? Fazer tudo isso de forma faseada, enfim, ficou um pleonasmo, eu sinto muito fazer de forma faseada, né? E aí, Marcião, depois você vai monitorar todas essas coisas, porque aí você vai corrigindo o que está dando errado. Então, o monitoramento, que não é apenas monitorar no sentido de usar a ferramenta para ver o que estão falando de você, dos seus adversários e etc., né? É monitorar todo esse processo de implantação dessa estratégia a partir da construção de um planejamento. Ele possibilita você corrigir rota. Então, você precisa fazer isso. E analisar os resultados. Caramba, olha como o meu engajamento aumentou pra caramba. Porque quais são os principais indicadores na comunicação digital, especificamente, né? Cara, é alcance, é engajamento. É você pegar ali e ver volume de interação. São essas coisas. Todo o resto é encheção de linguiça. É claro que você pode ter ali um relatório super completo, pessoas que curtiram, e aí como o nosso querido Marcelo sabe muito bem, ele falou disso na live dele com a nossa rainha Gisele, né? Porque essa mulher é a rainha do marketing político. O nosso Marcelo, ele deixou bem claro que todas essas interações e esses mapeamentos você pode usar para depois fazer entrega de conteúdo de forma segmentada para pessoas que já tiveram alguma interação com você. Então, desta forma, eu acho que se fecha um ciclo, lembrando que não se trata de plataforma, em momento algum aqui eu falei de plataforma, eu estou falando de construção de estratégia. E não é plataforma. Depois você vai ver como é que você coloca tudo isso de pé, né? E a coisa principal é olhar como é que está a percepção da população com relação à sua imagem. Se você errar no posicionamento, o seu planejamento pode ser jogado no lixo e ele precisa ser reconstruído. Gilmar, vou calar a boca agora, Márcio. Que aula, assim, sensacional. Eu vejo quando eu converso com pessoas como você, o quanto que a gente pode aprender mais, o quanto que a gente pode absorver de mais conhecimento. Bom, já deu 21 horas, 1 hora de live. Eu vou ter que me despedir do Gilmar, vou pedir para ele fazer o encerramento. Sabe por quê, Gilmar? Porque se bobear, a gente vai tomar um café aí essa semana que eu vou para São Paulo hoje. Vou pegar a estrada daqui a pouco. Estou a caminho de São Paulo. Opa, então é o seguinte, ó, o Marcelo, ele me chamou para tomar um café amanhã. Depois eu falo com você no WhatsApp, porque aí você e ele, a gente vai fazer aí eu não vou falar suruba, senão todo mundo vai sacanear com a gente aqui, tá? Mas a gente vai estar junto aí, meu irmão. Se não for amanhã, vai ser na quinta-feira. Então, tá beleza, tá combinado. Me chama no WhatsApp assim que acabar aqui. Gilmar, muito obrigado, cara, por essa baita aula. Agradecer também ao pessoal que ficou aqui assistindo a gente. Como eu falo, hoje é terça-feira,
à noite, o pessoal chega cansado do trabalho, chega exausto de um dia de muita coisa, ainda para aqui para assistir a gente falando, aprender. Então, vocês que assistem a live também, muito obrigado. E eu ia falar assim, até breve, né? Mas eu vou falar assim, até essa semana que eu vou te encontrar em São Paulo para a gente tomar um café. Meu irmão, sou seu fã, quero agradecer a cada um dos nossos amigos e amigas que estão nos prestigiando nessa live. É um prazer falar de política, falar de comunicação. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, meu amigo, não tem horário, não tem dia, e é isso. Amo todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, Márcio, e estaremos juntos, se não for nesta quarta, vai ser na quinta. Combinado, então. Um abraço a todo mundo e até breve. Um beijo no coração, meu irmão, se cuide. Um abraço, gente, ótima noite para todos.